Transação SM59, você consegue armazenar as RFC, que são as Remote Function Call, necessárias para comunicação entre os sistemas SAP, tanto sistemas próprios do SAP, quanto sistemas externos também. Imagine que você tem um sistema legado e ele precisa, de certa forma, receber uma conexão das aplicações SAP, ou ao contrário também. E isso, as RFCs têm essa funcionalidade. Então, você consegue conversar, por exemplo, com o ambiente de desenvolvimento, com o ambiente de qualidade, com o ambiente de produção, ou outros ambientes. Imagine que você tenha um ambiente ECC, que converse com BW, e você crie conexões entre eles, um ambiente PI, um ambiente externos, ambientes legados mesmo, ambientes que não SAP, por exemplo. Você também tem essa opção de criar essas conexões. E observe que essa transação, nós temos nessa transação nós podemos criar, nós podemos alterar uma RFC que já existe, eu posso simplesmente visualizar e eu posso eliminar também uma RFC. Nesse botão aqui eu consigo fazer uma busca de uma RFC específica, indiferente do tipo de RFC que eu tenho para selecionar. Então, nós temos alguns tipos de RFC. Eu vou abrir aqui algumas opções. Imagina o seguinte, ao clicar aqui, eu tenho as informações da RFC. Então, inicialmente, eu tenho aqui o destination, para onde vai essa conexão. Ok? Então, você pode colocar um IP ou, de repente, o host que já está configurado. Eu tenho aqui o tipo de conexão. Então, eu tenho 3 tipos... Aliás, desculpa, tenho mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de conexões. Então, nós temos aqui essas opções de conexões, tá? Que pode ser através de Application Server, pode ser através do TCP/IP. Você pode startar também um programa externo, tá? Usando TCP/IP. De referência, HTTP Connection, tanto ABAP quanto do externo server. Quando fala ABAP, seria dos próprios sistemas da SAP, né? ABAP. E uma RFC Connection, por exemplo, para WebSockets. Okay? Então, você tem essas opções aqui. Quando você vai criar uma RFC, por exemplo, você tem que selecionar uma dessas opções e ela vai ser direcionada para aquelas caixinhas que nós vimos anteriormente. Nós temos as descrições, que nós podemos colocar aqui. E aí nós temos as informações sobre a própria RFC. Então, a parte de administration, nós temos por quem foi criado, qual foi a última alteração, o client, né, o horário. Essas informações são relevantes para uma possível alteração futura ou uma auditoria. Elas são extremamente importantes, tá bem? Outro ponto não menos importante é, por exemplo, a parte de load balance, para onde vai essa RFC. Você tem que definir o target host aqui, por exemplo. Você tem aqui algumas outras informações que são relevantes também sobre o database, né, sobre o banco de dados que de fato será conectado. Tem a parte do gateway também que precisa ser configurado. E aí tem o usuário de logon, tá? Então, normalmente você tem um usuário de logon pré-definido. Então, normalmente você tem a linguagem, o client, o usuário e a senha que foi salva aqui. E aí você tem o tipo de conexão, por exemplo, a Trust Relationship, que está aqui como no. Tem a opção Yes, vai depender muito da configuração que você vai estar fazendo, tá bem? Depende muito de cada configuração. Nós temos aqui a informação relacionada a Unicode ou não Unicode, também que vai depender muito da conexão que você vai estar fazendo. E tem algumas opções, né, extras aqui também, que depende também da configuração necessária para o ambiente, por exemplo, de destino ou de recebimento também. Okay? Então, por aqui mesmo você consegue fazer um teste, né? Um remote logon, onde você faz mesmo a conexão desse ambiente para o ambiente que você está configurando. Você pode também fazer um teste de conexão. Ao clicar aqui, ele vai trazer para você a conexão que foi testada. Então, normalmente aparecem os erros quando a conexão não está a funcionar. Então, olha que interessante. Nesse momento, a gente testou neste
IP em específico e voltou com OK, tá bem? Ele informa aqui para você o resultado em milissegundos. Então, por exemplo, essa conexão ela está configurada e funcionando, tá bem? Tem o teste Unicode. Vou voltar aqui para a tela para trás e aí nós temos aqui umas outras opções também. Tem todas aquelas outras conexões que nós falamos anteriormente. E quando você cria uma, ela vai para essas caixinhas aqui, tá bem? Tem algumas que são criadas automaticamente, por exemplo, quando você está configurando o Domain Controller, por exemplo, né? Criadas RFCs para os ambientes que as requests serão transportadas. Então, de forma bem resumida, tá? Essa transação, ela faz a gestão aí da Remote Function Call, que seria basicamente as RFCs, né, que fazem a comunicação entre os sistemas SAPs e sistemas legados, outros sistemas também não SAPs, para aqueles que o sistema se conversem, tá bem? Então, essa transação ela é muito útil, tá? Ela é muito importante. Nós estamos falando um pouco de forma genérica aqui, mas eu vou deixar um procedimento aqui das melhores práticas da SAP para que você consiga, de fato, entender um pouco mais sobre esse tema.